Um estudo do Hospital Oswaldo Cruz revelou que a falta de cirurgia bariátrica mata até 45 mil pessoas no país por ano. A realização mais rápida da cirurgia poderia evitar não somente as mortes, mas também as sequelas desenvolvidas pelos pacientes com obesidade grave. Por isso eu recebo Caetano Marquezini, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que fala mais sobre o tema. Boa noite, doutor. Boa noite. Bom, vamos começar falando sobre essa fila de espera de pessoas também que precisam dessa cirurgia. São 9 milhões de pessoas, um potencial de morte de 45 mil. Elas acabam indo a óbito por quê? Veja, a pessoa obesa mórbida, são pessoas doentes. E normalmente esse grupo de pacientes que acabam enfrentando esse desfecho fatal são pacientes que estão já muito doentes, esperando há muito tempo na fila do SUS. Nós temos aí doenças graves como hipertensão arterial, diabetes, entre outras várias doenças. E essa fila, ela demora tanto para conseguir essa cirurgia, por quê? Veja, existem vários fatores, entre eles é o número de atendimentos, o número de hospitais credenciados pelo SUS para fazer a cirurgia. Hoje o Brasil, com esse número enorme de obesos mórbidos, tem um número pequeno de hospitais relativos que vão dar atendimento a esses pacientes. Com isso, criam-se filas muito grandes, de 5, 7 anos. Tem alguns hospitais que até fecharam a fila para poder atender a demanda que eles receberam. E para isso, então, você tem aí um número enorme de pacientes que estão esperando para ter um tratamento adequado e não tem. Além disso, logicamente, é a verba que os hospitais recebem, que como é uma verba já contada, é uma verba pequena, ele tem que fazer um limite semanal, às vezes uma cirurgia por semana, 2 por semana, quando na verdade a demanda deveria ser 50% ou 100% por mês. Inclusive, alguns estados do Brasil, especificamente na região norte, não realizam essas cirurgias. Vários estados do norte do Brasil não realizam, exatamente por esse problema financeiro e o problema de compensação de pacientes. Quando um centro recebe uma verba para fazer cirurgias, ele tem que distribuir a verba para escolher quais cirurgias ele pode dar prioridade. Então, eventualmente, muitas vezes ele tem que dar atenção, por exemplo, para 50 procedimentos menores do que dar atenção para um procedimento maior e mais complexo. Isso é uma matemática que ele tem que fechar, o hospital tem que fechar seu balanço financeiro. Agora, essas pessoas que estão na fila esperando por essa cirurgia, elas custam mais caro para o governo, elas obesas, do que elas no pós-operatório? Sem dúvida nenhuma, e esse é um problema sério. E nesse estudo feito pelo Hospital Oswaldo Cruz, mostra um gasto anual de em torno de 3 bilhões de reais para se sustentar, em termos de saúde, esses pacientes que estão na fila de espera. Além, logicamente, da fatalidade de alguns pacientes morrerem, chega a ser 18% dos pacientes em 7 anos, mas também tem o custo para o Estado desses pacientes que estão na fila de espera doentes e necessitando de tratamento. E essas pessoas elas acabam morrendo em decorrência de problemas por conta da obesidade. Os desfechos fatais geralmente são cardiológicos, né? Mas esses desfechos cardiológicos, eles vêm de vários outros fatores. Outra coisa importante, a fila de espera hoje de idosos está aumentando. Então, a fila de espera, por exemplo, da USP, tem hoje um estudo recente mostrando que 13% dos pacientes que estão esperando têm acima de 60 anos. Então, você imagina uma pessoa com 60 anos, que já está há muitos anos obesa e doente, tendo que esperar nessa fila de 5, 7 anos. O desfecho só pode ser um, infelizmente. A gente comenta aqui sobre a cirurgia bariátrica, nós estamos, né, no topo do problema, mas o problema ele é mais embaixo, né? Vai de uma educação alimentar. Esse é outro problema sério. Hoje no Brasil está criando uma legião de doentes. 50% das nossas crianças estão acima do peso. Nós temos aí um número um pouco menor de crianças já com sobrepeso e obesidade. Mas se nós levarmos em conta que essa obesidade ela tende a piorar com os anos, se nada for feito, nos próximos anos a obesidade vai se tornar um fardo muito grande para o sistema de saúde. Então, o sistema todo tem que intervir na criança com educação alimentar e educação dos pais com relação à obesidade infantil. E existe uma cultura também, de uns tempos para cá, em relação à cultura do obeso saudável, do gordo saudável. Como é que a gente pode colocar isso? Infelizmente, devido ao problema
estigmatização do obeso, aquela hoje visão de que você tem que gostar de você mesmo, que você deve aceitar você, infelizmente incluíram nisso a obesidade. A obesidade é uma doença. Alguns trabalhos mais antigos falavam na obesidade saudável, mas trabalhos mais recentes estão sendo bastante contundentes em afirmar que a obesidade é uma doença, que a obesidade tem que ser tratada e apesar da gente ver alguns obesos, mesmo eu vejo na televisão às vezes dando aula de ginástica, são jovens. Essa sobrecarga sobre as articulações e sobre o coração, com o passar do tempo, irá cobrar a sua dívida. E essas pessoas provavelmente vão apresentar algum problema no futuro. Quer dizer, isso vai muito além da questão de estética, de beleza. A pessoa que é obesa pode se aceitar, pode ser feliz do jeito que é, mas lá na frente ela vai ter as consequências disso. Esse é o grande problema da cirurgia bariátrica. Ela é associada à estética. Cirurgia bariátrica não tem nada a ver com estética. Então, a cirurgia bariátrica vem de um histórico, de uma visão meio errática e míope de quem olhava para ela. A cirurgia bariátrica é feita para tratar obesos, pessoas potencialmente doentes ou pessoas já doentes, em que a cirurgia pode oferecer uma qualidade de vida muito maior e uma longevidade maior, sem riscos à sua saúde. Para a gente poder finalizar, doutor, qual seria então a solução para a gente conseguir zerar essa fila da cirurgia bariátrica e reduzir até mesmo os gastos com a saúde pública? Eu acho que duas frentes. A prevenção, então introduzir nas escolas a educação alimentar, a educação dos pais. Outra coisa importante é subsidiar alimento saudável. Hoje o alimento não saudável do pacote é muito mais barato, chega a ser em alguns casos 10 vezes mais barato do que o alimento saudável. E o alimento saudável ele é perecível, então é mais fácil para uma mãe de família que tem que fazer a conta no final da semana ou do mês, comprar algo que vai durar o mês todo do que algo que vai durar só 2, 3 dias. Então isso tem que haver um subsídio e um estímulo do governo com relação a isso. Outra é a ponta outra da fila, que é a cirurgia bariátrica e o tratamento da obesidade. Aí sim, temos hoje a indústria farmacêutica trabalhando, estudando, que é importante. Não há cirurgião suficiente hoje no planeta para resolver o problema da cirurgia bariátrica. Mesmo que todos os cirurgiões do Brasil resolvam fazer um mutirão para operar, esses pacientes não vai se conseguir, então a indústria farmacêutica é importante. E, por fim, logicamente, aumentar a rede hospitalar que possa dar um atendimento mais adequado. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jornal da Record News. Foi um grande prazer, estou à disposição sempre.